Quero deixar para você um texto bíblico. Quero deixar para você um texto bíblico. Um texto bíblico, vou deixar aqui 2 textos bíblicos. O primeiro deles é Mateus capítulo 6. Vamos lá para o nosso devocional? Mateus capítulo 6, verso 43 a verso 45. Quero deixar 2 textos com base no que a gente está ministrando aqui, né? Eu estou trazendo aqui alguns devocionais com base no livro Deixando Marcas no Caminho. Lembrando que é a última semana da pré-venda. Quem compra da pré-venda vai ser os primeiros a receberem o livro de primeira mão. Mas vamos lá para o nosso devocional. Mateus capítulo 6, verso 43 a verso 45. Prepara aí. Prepara o seu coração, prepara os seus blocos de nota, de anotações. Eu sei que a gente manda também a gente manda um resumo aí, preparado voluntariamente pela Tati e a Laura, que prepara esse resumo e a gente compartilha no grupo do Telegram. Mas você pode também anotar, porque aí você tem também as suas percepções alinhadas com o resumo. Você vai ter aí uma mensagem para abençoar pessoas. Gente, a Tamir está lembrando aqui, ó, compartilha a live. Aquilo que é bênção na nossa vida, a gente precisa compartilhar. Então, enquanto eu vou ler o texto agora, já compartilha aí no aviãozinho, quem tá no Instagram, quem tá no YouTube, fecha o chatzinho aí rapidamente e compartilha, e vamos mergulhar aqui pra gente poder remir o tempo, e ganhar aí tempo, na verdade, né, remir o tempo. Deixa eu ver aqui. Meu cronômetro aqui, depois eu tenho que incluir o cronômetro, que o cronômetro... Deixa eu ver o cronômetro aqui. Cronômetro, tá aqui. Achei. Então vamos lá. O Sérgio colocou, vamos compartilhar e honrar quem precisa. Já compartilhei, Adriano colocou aqui, ó. Já compartilhei, parabéns, Adriane. Obrigado. Deixa o like, pessoal. Já compartilhei, Thaís também já compartilhou. Maravilha. Então vamos lá. Mateus 6, 43 a 45 diz assim: porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Então, a árvore boa não dá mau fruto, e a árvore má que vai dar bom fruto. Não tem como. Isso é incongruente. Porque cada árvore se conhece pelo próprio fruto, pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Pegou aí? Então esse texto aqui nos fala sobre congruência. Não tem como você ofertar coisas boas sendo maus. Porque o que esse texto está falando? Sobre as nossas atitudes. Dizendo que as marcas, lembra do texto que ontem nós falamos, que as marcas que eu deixo evidenciam a pessoa que eu sou. E o outro texto que eu quero deixar é Mateus 16, 26, que diz assim: porque o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então ontem nós fizemos aqui uma interação, vamos assim dizer, onde nós percebemos que pessoas marcaram muito positivamente. Existem algumas pouquíssimas pessoas que marcaram de forma muito indelével o nosso coração, que passaram diante de milhares de pessoas. Nós destacamos uma que deixou marcas muito profundas. E quando a gente pensou, por que essas pessoas deixaram marcas tão profundas e indeléveis no nosso coração, nós percebemos que não tem a ver com as coisas que elas deixaram materialmente falando, mas com os princípios e valores que elas eternizaram no nosso coração. E aí a gente começou a perceber a diferença entre deixar herança e construir legado. Né? Que herança tem a ver com aquilo que a gente deixa para alguém. Legado tem a ver com aquilo que a gente deixa em alguém. A herança um dia vai se perder, o legado é aquilo que é eternizado no coração. E da mesma forma que algumas pessoas deixaram marcas indeléveis no nosso coração através de princípios e valores, que é isso que constrói legado, não tem a ver com as coisas materiais que eu deixo. As coisas materiais que a gente deixa, às vezes elas são mais motivos de briga do que de memórias positivas, ok? Então, e lembrando, gente, eu quero abrir um parênteses para dizer que não tem nenhuma importância você deixar herança, é uma bênção.
mas desde que o legado não seja deixado de lado. Ou seja, dentre herança e legado, o legado é o meu foco maior. O grande problema hoje é que as pessoas, em prol de construir herança, ou seja, de bens materiais, elas estão deixando o legado de lado. Elas não têm tempo para a família, não têm tempo com Deus, não têm tempo para poder cultivar os princípios. Pelo contrário, vão engolindo os princípios. Então, preste atenção. O mais importante é como construir um legado na nossa geração, na minha família, na vida dos meus filhos. É isso que vai ficar como memória. É isso que vai ficar como memória. É isso que quando partir, será que a gente vai deixar saudades? E as saudades que a gente deixa está alinhado com pequenos gestos do dia a dia. Pequenos gestos do dia a dia. Então, da mesma forma que nós fomos marcados por essas pessoas através de princípios e valores, a gente precisa entender que nós também deixamos marcas na vida das pessoas que a gente conecta. A gente deixa algum tipo de marca. Tem gente que vai deixar marca negativa. Tem gente que vai deixar a marca superficial. Fulano passou na minha vida. Mas tem gente que vai deixar marcas indeléveis, marcas relevantes, marcas inesquecíveis. E a boa notícia é que você foi chamado pela palavra de Deus para deixar essas marcas indeléveis no coração das pessoas. O tempo todo você tá tendo a oportunidade de construir esse legado, de deixar marcas nos corações. E esse texto que eu li de Mateus 6, 43, 45 nos fala justamente sobre isso. Como que eu vou construir essas marcas? Que é a pergunta. Como que eu posso construir esse legado, deixar essas marcas que vão impactar os corações das pessoas? Através das palavras que eu falo no dia a dia, através das atitudes que eu tenho no meu cotidiano. E essas marcas, as marcas que eu deixo nas pessoas, elas revelam a essência que eu sou. Ou seja, aquilo que eu faço revela quem eu sou. Aquilo que eu falo está colocando a boca, as minhas atitudes e as minhas palavras são verdadeiros outdoors do nosso coração. Então, se hoje você olha e fala assim, eu não estou deixando marcas positivas da minha família, eu não estou deixando as marcas de Cristo da minha família, eu não estou construindo um legado com as pessoas que me relacionam, eu estou com foco distorcido. Você precisa fazer o quê? Comece hoje a mudar as suas sementes. Comece hoje a mudar as suas sementes. E tem algo que eu coloco, deixa eu pegar aqui um trecho do livro, para que vocês possam entender. O futuro que você colherá é influenciado pelas sementes que você decide lançar no dia a dia. Você quer saber o futuro que você vai ter? Quer saber o futuro que você vai colher? Aí, na sua família, no seu trabalho, começa a avaliar as sementes que você está lançando no dia a dia. O tempo todo a gente lança semente. Quando a gente, como eu disse ontem, você está tomando um café da manhã, você está lançando sementes no coração da sua esposa, no coração dos seus pais, no coração dos seus filhos, o tempo todo. A forma como você acorda e dá um bom dia, você está plantando sementes. Quando você para poder orar com eles 2 minutos, você está plantando sementes. Quando eles passam e vê você de joelho, ou você lendo a Bíblia, você está plantando sementes. Que tipo de sementes você está plantando? Que tipo de sementes? Pense comigo, anote uma das frases, eu vou publicar algumas dessas frases do livro, que tem muitas frases que são extremamente relevantes, marcantes. Anote essa frase: não há possibilidade de se ter uma colheita fenomenal lançando sementes medíocres. Anote isso aí, essa é uma das frases do livro que eu coloco aqui, ó. Coloquei em destaque: não há possibilidade de se ter uma colheita fenomenal lançando sementes medíocres. Lançando sementes medíocres. Não há possibilidade. Ok? Então só fazendo aqui esse panorama, se você quer ter uma colheita fenomenal, você precisa lançar sementes extraordinárias na sua caminhada de vida. Você precisa lançar sementes extraordinárias. Uma outra frase: não tem como colher frutos saudáveis lançando sementes doentes. Vou até fixar aqui, ó, a Lud colocou aqui a frase que eu citei. Anote isso aí, ó. Quero agradecer aqui o Arionan, Max, que mandou aqui um selinho. Deus abençoe e multiplique sobre a sua vida. O que você espera que as pessoas digam de você? O que você espera que as pessoas digam de você? Qual é o tipo de marca que você quer deixar nos corações das pessoas? Então o título aqui da live que eu coloquei é Realize. Realize.
Seja uma pessoa altamente realizadora. Se é algo que está sendo falado hoje na sociedade que a gente vive, no campo de desenvolvimento pessoal, de programação neurolinguística, de vida profissional, é a gente ter alta produtividade. Isso é bênção demais. Seja altamente realizador. Esse é um chamado de Deus também para nós. Seja altamente realizador, porém, não se perca no meio do caminho. Seja uma pessoa altamente realizadora, mas não se perca no meio do caminho. Avalie as sementes que você tem lançado. E agora anote aí que agora que eu estou começando aqui o devocional, assim, já comecei, já tem 15 minutos, né? Mas entrando aqui sobre o tema de hoje, olha só, eu vou colocar aqui, eu lancei no livro 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas no que tange a construir um legado da história. 4 tipos. 4 tipos. Deixa eu colocar aqui, ó. Anote isso aí pro seu aprendizado aí também, ó. Primeiro tipo de pessoa que constrói legado ou que acerca desse assunto, eu vou te dar os nomes delas aqui, ó. Existem 4 tipos de pessoas. Vou anotar aqui para você poder pegar. Primeiro tipo de pessoa que existe nesse trajeto da nossa vida são chamados reticentes. Eu vou identificar com 4 R's e vou finalizar a live falando desses 4 R's. Primeiro aqui, ó. Deixa eu ver se vai pegar o foco. Aqui, ó. 4 tipos. A caneta tá borrando aí, mas dá pra ver aí, ó. Reticentes. Primeiro tipo de pessoa. Primeiro tipo de pessoa. Os reticentes. Quem são essas pessoas que a gente pode dizer que são reticentes? São aquelas pessoas que não sabem direito o que anseiam. Para a gente poder entender sobre essa questão de deixar marcas no caminho, a gente precisa entender que existem esses 4 tipos de pessoas e avaliar qual delas nós somos. Primeiro, são os reticentes. Eu tô definindo essas pessoas com 4 R's. Anote isso aí. Reticentes. Então, os reticentes são aqueles que não sabem direito o que querem. Pessoas que não têm objetivo na vida. São pessoas que são indecisas no que desejam fazer. Elas são indecisas. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou ser garçonete, se eu vou ser presidente da república. Eu não sei se eu vou ser... A pessoa está completamente perdida. São reticentes. Elas não sabem. Elas não têm um foco. Elas não sabem, elas são indecisas daquilo que desejam realizar, o que elas desejam construir na vida. Então esse tipo de pessoas são pessoas que não deixam marcas por onde passa. Uma pessoa que não tem um propósito, uma pessoa que não tem um foco, um objetivo daquilo que ela anseia para a vida, são reticentes. São pessoas que, via de regra, não deixam marcas relevantes por onde passa. Uma pessoa que não tem um foco. Segundo tipo de pessoa são os chamados aqui com R, eu coloquei 4 R, são as reflexivas. Reflexivas. Anote aí. Nós vamos aprender muito aqui nessa caminhada. Então, quais são os 4 tipos de pessoas? Primeiras pessoas são as reticentes, nem sabem o que querem, nunca vão deixar marcas. As segundas são as reflexivas. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui no isso, deixa eu... Ok. Reticentes. As segundas, reflexivas. Pegou aí? 4 tipos de pessoas. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. O título é esse aí, ó. Deixando marcas. Então vamos lá. Reticentes. Reflexivas. Quem são as pessoas reflexivas? As reflexivas são aquelas pessoas que elas até vislumbram algo que desejam viver. Preste atenção. É importante a gente ver qual delas a gente se encaixa. Elas até sabem, até definem, elas conseguem traçar. Eu quero ser tal pessoa, eu quero fazer isso. O meu objetivo é esse na minha família, o meu objetivo é esse na minha vida profissional. Então elas até vislumbram algo que desejam ser. Elas até vislumbram algo que elas desejam construir na vida. Mas são pessoas que não saem do campo das ideias. Tá pegando? Então quem são as reflexivas? Elas até vislumbram, mas elas não saem do campo das ideias.
São pessoas que pensam até coisas coerentes. Gente, eu conheço muita gente assim. Gente que tem excelentes ideias, elas são coerentes na reflexão delas, só que elas não partem para ação. Oh, o Brasil se fizesse isso, o ambiente de trabalho, se a gente fizesse isso, aquilo outro. Ah, na faculdade, se a gente fizesse isso e aquilo outro. São pessoas que têm muitas ideias, se a nossa família fizesse isso ou aquilo outro. Mas ela sempre só tem ideias. Ela não parte para ação. São pessoas que transferem responsabilidade para o outro executar, ela não faz. Ela não faz acontecer. Essas são as pessoas chamadas de reflexivas. Elas nem mesmo iniciam aquilo que pensam. Elas só pensam e querem que os outros façam. Então são pessoas que vivem, anotem, as pessoas reflexivas são pessoas que vivem de discursos belos, mas de resultados nulos. Anote isso aí. Reflexivas são as pessoas que vivem de de discursos belos, porém de resultados nulos. Quem são as pessoas reflexivas? São as pessoas que vivem de discursos belos, mas de resultados nulos. Terceiro tipo de pessoa, estou caminhando para o encerramento. Terceiro tipo de pessoa, o terceiro R, resignantes. Pega só, você vai aprender aí esses 4 R's aí, ó, resignantes. Olha só, se você não conhecia isso ainda, eu descrevo isso com mais detalhes no livro Deixando Marcas no Caminho. Gratidão aí, pessoal que está compartilhando o selo como uma manifestação aqui de carinho, de generosidade e de gratidão. Naila Venturini, Deus te abençoe e multiplique sobre a sua vida. Leco Gomes, gratidão também, Deus abençoe, multiplique aí sobre a sua vida em nome de Jesus. Resignantes, vamos lá, partindo para o penúltimo aqui para a gente finalizar e aplicar a nossa reflexão de hoje. Olha aqui, vou mostrar para você. Aqui no YouTube. Tá dando para pegar? Resignantes. Então, primeiro aqui, reticentes. São as pessoas que nem sabem, estão completamente perdidas. As segundas, reflexivas, que têm discursos belos, mas resultados nulos, ações nulas. E os resignantes. Quem são os resignantes? Eu quero ouvir vocês aqui, ó. Quem são os resignantes? Deixa eu ir colocando aqui, ó. Pessoal aqui que tá pegando, Arthur, reflexivos, discursos belos, porém resultados nulos. Quem são os resignantes, pessoal? Quem que você acha que são os resignantes? Quem que você acha que são os resignantes? Que é dessa forma aí, ó. Olha aqui, a Natane sempre cooperando também muito positivamente, colocou aqui, ó, os 4 tipos de pessoas que passam e que constroem o legado. Tá aí, ó. Quem que você acha que são os resignantes? Deixa eu ver aqui que eu quero ver se vocês estão pegando a linha. O pessoal tá falando, nunca ouvi falar. Pois então, são aprendizados aqui que a gente vai tendo através do que Deus foi inspirando o nosso coração. Os resignantes, vão lá caminhar para a gente poder finalizar. Os resignantes são aquelas pessoas que desistem no meio do caminho. No meio do caminho. Ou seja, são pessoas que elas até sabem o que querem, elas partem em direção ao alvo, porém no meio do caminho elas paralisam, elas abandonam aquilo que elas tinham como alvo realizar. E quantas são as pessoas que nós vemos assim? Pessoas que têm a ideia, começam a executar, mas que param no meio do caminho. Começam bem com Deus, mas perdem no meio do caminho. Começam um plano, um tão ousado sonho, mas desiste no meio do caminho. Começa a desenvolver um ministério lindo, mas o coração se esfria e para no meio do caminho. Quem cria o hábito, eu já falei essa frase várias vezes, anote aí. Quem cria o hábito de começar e parar, cria o hábito de fracassar na vida. Ninguém se inspira na vida de quem é resignante, de pessoas que começam e paralisam, de pessoas que não completam aquilo que começam a fazer. A pessoa que é resignante, ela se frustra, ela auto se frustra, ela se sente frustrada. Porque para ela tem o sentimento de que nada na vida dela dá certo, porque ela desiste, aparece uma intempérie, aparece uma luta, ela desiste. Então olha só, 4 tipos de pessoas.
O pessoal está falando assim, eu acho que é a maioria. Então a gente precisa rever isso. Porque ressignantes são pessoas que não deixam ou que deixam marcas muito superficiais no caminho. Se a gente quer ser realizador, eu vou pro último aqui. Ou melhor, se a gente quer ser pessoas que deixam marcas no caminho, a gente precisa ir pro último R, que são os realizadores. E aí eu trato no livro, não dá para eu poder expor aqui por causa do nosso tempo, mas como a gente ser altamente realizador. Olha só. 4 tipos de pessoas. Vamos lá. Nosso tempo tá faltando 2 minutos para encerrar o momento do devocional e eu encerro aqui, ó. Anote aí, ó. 4 tipos de pessoas do que tange a construção de legado. Existem os reticentes, que são as pessoas que não sabem o que querem. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como disse uma canção, né, uma música. Não sabem o que querem. Reticentes, não tem nem ideia do que vão fazer na vida. Reflexivas são pessoas que têm discursos belos, porém resultados nulos. Os ressignantes, que são as pessoas que pensam, sabem o que querem, começam a executar, mas interrompem no meio do caminho. Elas não completam a carreira como o apóstolo Paulo. E a quarta, que são os realizadores. Os realizadores, o próprio nome diz. Então, anotou os 4 R's? 4 R's na construção de um legado. Eu descrevo isso com detalhes no livro. 4 R's na construção do legado. Reticentes, reflexivos, ressignantes e realizadores. Os realizadores é aqueles que sabem o que querem. Esse é o meu propósito. Essa é a minha missão. É isso que eu nasci para fazer. É isso que eu tenho que fazer na minha família. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que eu nasci para fazer, é o que a Bíblia diz que eu devo fazer. São aqueles que têm alvo, seja na família, na vida profissional, na vida ministerial, na vida espiritual. Eles têm isso com clareza. E eles começam então a executar. Porque eles não são como os reflexivos. Eles partem para ação. Eles não ficam protelando, eles não ficam... Como diz, uma vez eu fiz um curso que o rapaz diz assim, Helmas Airlines, né? O camarada que vive só no campo das ideias, mas não executa. Não, os realizadores não. Eles partem para ação. Um fator positivo dos realizadores é que eles sabem que os gigantes vão aparecer no caminho, as tempestades e as intempéries. Porém, ele não se deixa vencer pelos gigantes. Ele continua avançando. Ele faz como o apóstolo Paulo faz, como o apóstolo Paulo fez. Eu completei a carreira. Olha, enfrentei açoites, enfrentei fomes, enfrentei naufrágios, enfrentei picadas, como ele foi picado de cobra. Ele enfrentou tantas coisas, mas ele não paralisou. Ele chegou no final da carreira dele e diz, eu completei a carreira. É altamente realizador. É ser altamente realizador, é ser como Jesus, em que Jesus disse assim, tetelestai, está consumado, a obra foi completada. Você quer pessoas que inspiram o nosso coração? São pessoas que são altamente realizadores. Não são pessoas que ficam reflexivas, ressignantes, pessoas que ficam reticentes, que não têm ideia de nada. São realizadores. Eu pego para fazer, eu sei qual que é o meu propósito, eu sei o porquê que eu estou nessa terra e eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão disso. Agora amanhã eu vou falar de algo ainda mais relevante do que isso, porque não basta ser realizador. Eu vou falar como ser influenciador no processo. Mas hoje eu quero fechar sobre isso, que acabou o nosso tempo. Eu quero fechar sobre isso. Você nunca vai deixar marcas na sua família. Ninguém se inspira, gente, na vida de quem de pessoas que não completam aquilo que começam. Ninguém se inspira na vida de quem vive de discurso, mas não tem atitude. Se eu perguntar para você aqui, ó, qual personagem bíblico que te inspira? Me fala aqui qual personagem bíblico, ou qual homem na história, qualquer pessoa que para você é uma referência. Se você tivesse que escolher vamos falar de personagem bíblico. Se você tivesse que escolher um personagem bíblico, qualquer um que passou na Bíblia, em que você fala assim, que você admira, você fala, esse camarada é altamente realizador, quem que você escolheria? Quem é o personagem bíblico que te inspira? Quem é o personagem bíblico que te inspira? Coloca para mim um personagem aqui, José. A Valesca colocou, a Joyce colocou José. Tanta gente colocou José aqui, né? Coloca para mim aqui, pra gente poder finalizar. Qual o personagem bíblico que te inspira? A Adriana colocou Paulo. Pensa José. Por que José, melhor dizendo, te inspira?
você vai ver que ele marca o seu coração, que ele tem como uma característica ser qual dos 4 aqui? Você acha que José foi qual? Reticente, reflexivo, resignante ou realizador? Altamente realizador. Tô na cadeia e tô sendo o melhor. Tô na cadeia aqui e tô fazendo o meu melhor aqui em servir. Me tornei aqui o líder, o cara responsável que tinha as chaves da prisão. Eu sou o mordomo, eu sou o melhor. Eu me torno governador e governo com maestria. Coloca aí, você pode colocar o nome de qualquer um, Abraão. Por que Abraão marcou o seu coração? O pai da fé. O cara teve uma coragem de partir para ação. Você acha que Abraão foi qual dos 4 aqui? Reticente, ressignificante, reflexivo, realizador? Realizador. O apóstolo Paulo, assim te colocou aqui também. Ah, tá, a Missa colocando aqui, que spoiler top. Esse aqui foi o spoiler aqui do primeiro capítulo, né? Na verdade, do primeiro capítulo não. Da primeira página do primeiro capítulo. Esse aqui que eu tô falando pra vocês está em uma página só do primeiro capítulo. Altamente realizador. Você pode perguntar aí, ó, Paulo, ele diz, eu completei a carreira. Jesus não marcou a geração, Tetelestai está acostumado. A obra que o Senhor me deu, eu completei. Eu glorifiquei o Pai completando a obra que tu me deste para fazer. Você pode colocar o nome de qualquer um. São pessoas que partiram para atitude. Por que ninguém coloca aqui a vida de Judas? Por que ninguém coloca aqui a vida de Ló? Porque são pessoas que não fizeram acontecer. São pessoas que se perderam no meio do caminho. São pessoas que às vezes até começaram bem, mas terminaram mal. E ninguém se inspira na vida de quem... O pessoal colocando aqui de Neemias. Por que te encoraja Neemias? Porque em 70 anos ninguém conseguiu levantar o muro de Jerusalém. Neemias, o que o povo não fez em 70 anos, vários líderes, ele foi lá e fez acontecer em 52 dias. O cara inspira a gente, porque ele é altamente realizador. A pergunta pra gente finalizar, que já aqui passou, e eu não posso nem falar do livro não, gente, porque eu vou empolgando, né? Eu vou empolgando porque esse livro queimou tanto meu coração. Mas aí a live vai virar 2, 3 horas aqui. Mas você pode colocar aí qualquer pessoa. E qual que é o fechamento que eu quero fazer aqui com vocês? Que tipo de pessoa você tem sido hoje? Aqui, ó, a Betânia. Jó foi fiel mesmo no meio da prova. Fidelidade a Deus. O cara pegou e fez acontecer. Ele tinha foco. A fidelidade dele a Deus era o grande alvo dele. Ele não se corrompeu. Então me fala aí. A pergunta para nós, trazendo para a realidade, é: que tipo de pessoa você acredita que você tem sido hoje? Será que você é um reticente? Não sabe nem para onde vai? Será que você tem sido uma pessoa reflexiva? Apenas cheio de pensamentos, cheio de ideias, fica na Helmas Airlines, né? No campo das ideias, discursos belos e resultados nulos. Será que você é um ressignificante? Ou melhor dizendo, resignantes, que começa a agir e para. Começa o ministério, abandona a igreja, abandona o casamento, abandona o filho, abandona o trabalho, abandona o sonho. Ei, você não vai deixar marcas na vida de ninguém, não. Você não vai deixar legado nessa história, ninguém se inspira na vida de quem é resignante, não. Realizador, foi o que Deus te chamou para ser. É o que Deus te plantou nessa terra para viver. É para ser como discípulo, é deixar tudo e segui-lo. É entregar o coração, é partir para ação. Qual dos 4 R's você tem sido? Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa live, por esse encontro. Ó Deus, por esse aprendizado. Ó Deus, que o Senhor inspirou o nosso coração para poder registrar, ó Deus, nesse livro, para abençoar, ó Deus, vidas ao redor desse Brasil e do mundo. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor vai levantar através, ó Deus, desses devocionais, através desse conteúdo nesse livro, através, ó Deus, de cada momento aqui de encontro e desse compartilhar dos aprendizados com base na Tua Palavra. Sei que o Senhor vai levantar uma geração que vai fazer a diferença. Chega de passar pelos lugares, ó Pai. Chega de passar pelos lugares e ser mais um no meio da multidão. O Senhor nos chamou para ser luz. Luz aonde chega, as trevas se dissipam, faz a diferença. O ambiente muda. Sal aonde toca, o sabor muda. Ó Deus, o que está na panela muda o sabor. Porque o Senhor nos chamou para isso, para fazer a diferença. Não é para a gente poder, o Senhor não chamou a gente para ser reticente. O Senhor não chamou a gente para ser reflexivo, ficar no campo das ideias, muito menos resignantes. Pessoas que começam em paz, o Senhor chamou para a gente realizar. E realizar, ó Deus, com temor, com tremor, com os princípios da Tua Palavra, que é o que nós vamos, ó Deus, mergulhar amanhã.
Deus, que muito mais do que ser altamente realizador, é ser tremendamente influenciador. Pai, oh, glória a Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pela tua presença. Ó Deus, abençoe cada vida. Levanta os teus filhos como instrumentos do Senhor, aonde quer que eles forem. Nós assim, ó Deus, declaramos toda sorte de bênção, um dia abençoado, família abençoada, e usa os teus filhos como instrumentos do Senhor, aonde colocarem a planta dos pés. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.